Você é bem-vindo à casa de oração. Deus abençoe a sua vida grandemente. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sou terra fértil. E a boa semente, que é a palavra de Deus, ao cair na minha terra, frutificará 100 por 1. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Que bom que você está na casa do Pai. E que excelente que Deus nunca nos deixará. Ainda que você não estivesse aqui, Deus nunca te deixará. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje não é uma pregação, não é um estudo bíblico. Eu quero só compartilhar com vocês o que Deus tem falado ao meu coração ultimamente. Então, o nosso texto básico é Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Mas antes de ler esse texto, nós vamos ler outros, tá bom? Mas o nosso texto básico é esse aí. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Então, você já pode deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Mas para chegar em Lucas 10, 38 a 42, eu quero fazer um pequeno passeio para contextualizar vocês a respeito daquilo que eu quero refletir, levar vocês à reflexão comigo, desse texto que nós vamos ler mais para frente. Então, qual é o contexto anterior que nós vamos considerar, relevar aqui, sobre a pessoa de Jesus Cristo? Então, caminhando, passeando, de Lucas capítulo 1 até o capítulo 10, eu vou compartilhar com vocês, de acordo com uma leitura mais cuidadosa que eu fiz em casa, de fatos que comprovam que Jesus Cristo era Deus e é Deus. Então, Lucas, ao longo desses capítulos, de 1 a 10, ele mostrou fatos que comprovavam, que atestavam que Jesus, de fato, era Deus e é Deus. Então, isso que eu vou compartilhar com vocês neste momento, até nós chegarmos no capítulo, que é o texto, né? O trecho que é o nosso texto para compartilharmos, refletirmos juntos aí. Então, dos capítulos 1 até o 10, nós vemos, por exemplo, declarações de outras pessoas a respeito de Jesus, que nos faz ver que Jesus era Deus e é Deus. Por exemplo, quando o anjo apareceu a Maria e falou a respeito do bebê que estava no ventre dela, que ele seria chamado Jesus, ele seria chamado de grande, ele receberia o trono de Davi, ele seria chamado Filho do Altíssimo, ele reinaria para sempre sobre Israel e seria chamado Filho de Deus. Outra declaração a respeito de Jesus. Isabel falou que ele era o Senhor dela. Também Zacarias chamou Jesus de o sol nascente das alturas. Uma referência aqui a Malaquias capítulo 4, versículo 2, que fala sobre o nascimento do Salvador. Uma outra declaração, no caso aqui de um ser angelical, apareceu aos pastores na ocasião do nascimento de Jesus e falou que o Salvador, Cristo, o Senhor, havia nascido.
Outra declaração foi de Simeão. Ele disse assim: a consolação de Israel, o Cristo do Senhor, ele, Jesus, é o Cristo do Senhor. Ele é a luz. Ele estava destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Como assim? Jesus foi levantado para a ruína de muitos em Israel. Praticamente, a maioria dos religiosos da época de Jesus não acreditaram nele como o Messias, como o prometido de Deus, como o Salvador do mundo. Então, nesse sentido, Jesus se tornou a pedra que fez tropeçar muitos, né? No caso aí, a maioria dos religiosos de Israel. Outra declaração também a respeito da pessoa de Jesus foi a profetisa Ana. Ela disse assim: ele é o Redentor de Israel. O próprio Deus também fez uma declaração a respeito de Jesus, dizendo: tu és o meu filho amado. O centurião também falou que ele não era digno de receber Jesus em sua própria casa. Então, querendo aí entre linhas dizer, Jesus é digno. O povo também glorificou a Deus e o chamou de grande profeta. E por fim, nós vemos também a declaração de Pedro, confessando que Jesus era o Cristo de Deus. Além das declarações de outras pessoas a respeito de Jesus, para provar que ele era Deus e é Deus, também Jesus declarou sobre si mesmo. Por exemplo, quando ele leu as Escrituras, lá na sinagoga, ele abriu aquela passagem que dizia assim sobre ele: o Espírito Santo está sobre mim. E o Espírito Santo me ungiu para evangelizar aos pobres. Eu fui enviado para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, além de pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Outra declaração de Jesus a respeito dele próprio. Ele chamou-se de Filho do Homem. Também ele se declarou Senhor do sábado. Além disso, ele falou para os discípulos de João, quando vieram perguntar para ele: és tu que deveria vir para Israel? Ele disse: olha, diga para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, até aqui nós vimos declarações a respeito de Jesus, dadas por outras pessoas e por ele próprio, provando que ele era Deus e é Deus. Além disso, Jesus também realizou milagres. Por exemplo, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, e ele também demonstrou controle sobre a natureza. Por exemplo, expulsou demônios lá em capítulo 4 de Lucas. Vários versículos fala da expulsão de demônios. Numa outra ocasião, no capítulo 8, fala que ele expulsou uma legião de um Gerazeno. Ele curou a sogra de Pedro, curou muitos enfermos, curou um homem da mão ressequida, atrofiada, curou a mulher da hemorragia. Havia 12 anos que ela sofria desse mal. Curou um garoto possesso, ressuscitou o filho de uma viúva, ressuscitou a filha de Jairo, acalmou a tempestade, ordenando ao vento e ao mar que se acalmasse. Multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Além disso, outros fatos que comprovam Jesus ser Deus. Capacitações extraordinárias são vistas aí em Lucas. Por exemplo, com apenas 12 anos de idade, Jesus estava no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e questionando-os. Já pensou? Um menino de 12 anos enfrentando os doutores da lei? Então, essa foi uma capacitação extraordinária citada por Lucas, comprovando a deidade de Jesus Cristo. Outra coisa, Jesus conhecia os pensamentos dos homens. Ele perdoava pecados, e só Deus podia perdoar pecados. Então, quando ele falava, seus pecados estão perdoados, era uma comprovação que ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu tenho a mesma natureza de Deus. Eu sou um com Deus. E também Jesus foi transfigurado. E por fim, a popularidade de Jesus
também comprova que ele era Deus e que é Deus. A sua fama se espalhou e ele era glorificado por todos. O que se dizia sobre ele se divulgava cada vez mais. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. Jesus pregava e anunciava o evangelho do reino nas cidades e aldeias. Foi meio rápido, mas era para ser rápido mesmo, porque esse não é o objetivo principal da troca desse compartilhamento, mas aí só para vocês chegarem comigo até o capítulo 10, versículos 38, até aquele lá que eu falei, para vocês entenderem que até o capítulo 10, versículo 38, já havia provas suficientes para se saber que Jesus era Deus. E Jesus é Deus. Amém? Então, até esse capítulo 10, versículos 38, já tinha prova suficiente para se atestar. Não, Jesus é Deus. Jesus é um com Deus, é da mesma essência, da mesma natureza. Muito bem, agora vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 1. Um pouquinho antes dos versículos que nós vamos ler como nosso texto principal, tá bom? Só para situar mais vocês aí dentro do contexto. Capítulo 10, versículo 1. Então, a última coisa que acontece antes de chegarmos lá no versículo 38, olha lá. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Agora, versículo 9. Qual que era a missão desses 70? De 2 em 2, eles tinham que visitar as cidades, precedendo o Senhor Jesus Cristo, a ida do Senhor até lá. A missão deles era: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, essa que era a missão dos 70. Aí os 70 foram, cumpriram a missão que Jesus havia lhes ordenado, retornaram. E olha o que fala o versículo 21 até o versículo 24. Acompanhem comigo, por favor. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Aí agora nós vamos entrar naquele texto que eu falei que é o nosso texto principal. Versículo 38, acompanhe aí também. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, em Betânia, para ser mais específico aqui. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas, e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, esse compartilhamento com vocês, seria: a melhor parte não é a que vemos. A melhor parte não é
aqui vemos. Então, algumas reflexões a respeito desse texto. Jesus estava hospedado na casa de Maria e de Marta. O estudioso Henry Daniel Hopes diz assim, a respeito da hospitalidade. A hospitalidade entre os judeus era considerada uma grande virtude, assim como entre todas as nações da antiguidade. Então, acolher um hóspede em casa era uma grande honra, era um privilégio. E o dono da casa, é claro que queria apresentar e oferecer o melhor para o seu visitante, o seu convidado. E aparentemente era isso que Marta estava fazendo. Estava tentando oferecer a Jesus o melhor que elas tinham. E por isso ela estava correndo de lá para cá, estava muito agitada, tentando oferecer o melhor para Jesus. E Jesus deu algumas pistas para nós, em Lucas capítulo 7, abra lá, do que seriam as primeiras honras oferecidas a um hóspede, a um visitante entre os judeus. Olha as 3 dicas que ele dá aí, né? Uma quebrada assim de introdução. 3 pistas dos hábitos da boa recepção entre os judeus. Lucas 7, 44 a 46. Vamos ver lá, rapidamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Então, Simão deu uma festa em sua casa, convidou Jesus, convidou pecadores, e essa mulher, que era pecadora, apareceu lá. E por trás dos pés de Jesus, ela começou a ungir os pés de Jesus com as suas lágrimas. E a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. E olha o que Jesus fala. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então, olha as dicas aqui, né? As 3 pistas de Jesus do que os judeus faziam para honrar o seu visitante, o seu hóspede. Então, primeira coisa, oferecia água para lavar os pés. Ah, lá não tinha metrô naquele tempo, né? Não tinha carro, né? Eram camelos ou a viagem era feita a pé. Então, era necessário. Era uma gentileza do dono da casa servir água para lavar os pés do visitante, do hóspede. A outra coisa, o ósculo, é o beijo. Beijo na face ou beijo na testa, não sei como foi aqui, mas um beijo. Para dizer, você é bem-vindo, você é querido aqui, você é aceito aqui, você é amado aqui. E por fim, não querendo dizer que só tinha isso como honrarias, tinha outras coisas, mas essas são pistas de Jesus para nos dizer o que era feito aos hóspedes, né? Era ungida a cabeça do seu visitante com óleo. Entre outros hábitos, esses eram os iniciais. Mas por que Jesus censurou Marta? Será que Marta não havia feito isso? Ela estava se esforçando para fazer o seu melhor, certamente. Vamos ver lá de novo, Lucas, capítulo 10. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus estava censurando Marta porque ela estava tentando fazer o seu melhor? Eu creio que não. Eu creio que não. O foco aqui era que Marta estava ocupada em muitos serviços e por isso ela estava distraída com aquilo que era o foco principal. Nós lemos agora há pouco, nos versículos 21, capítulo 10, versículos 21 a 24, Jesus falando para os seus discípulos,
Olha, muitos quiseram ver o que vocês veem. Muitos quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. E eles não puderam, em outras palavras, porque eles pertenceram a outra época. Ou porque eles pertencem a outra época. Mas vocês estão vendo. Vocês estão me vendo. Vocês estão vendo o que eu fiz até agora, o que eu vou fazer. Vocês estão me ouvindo pessoalmente. Então, qual era o foco? De que foco Marta estava distraída? Ela estava tão ocupada com as atividades. E o foco principal, ela tinha o privilégio de ter o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o Alfa e o Ômega, o bom pastor, o Redentor de Israel, estava na casa dela. E ela estava agitada, de um lado para o outro, preocupada em que servir. Para o Senhor do serviço. Para o Senhor do serviço. O que era o foco? Era o serviço? Era o Senhor. Amados, vou deixar a modéstia de lado. Se alguém pode dizer que já fez quase de tudo numa igreja, sou eu. Pergunta para a pastora Liliana como é que faz isso, aquilo, outro, dentro de uma igreja. Eu vou falar alguma coisa para você. Eu vou saber alguma dica para te dar. Zeladora, professora de principiantes, professora de primários, professora de juniores, professora de adolescentes, líder de jovem, tesoureira, secretária, pianista, dirigente de coral, dirigente de conjunto feminino, de conjunto masculino. Pode perguntar para mim. Mas você pergunta para mim assim. Naquela época, que você era muito ativa, sabia fazer de tudo. Qual era o nível de intimidade seu com Jesus? Quanto você estava aos pés de Jesus diariamente? Quedada aos ensinamentos de Jesus? Buscando seu relacionamento com Ele? O foco é o serviço? Eu não estou pregando contra servir. O próprio Paulo falou: sejam abundantes em boas obras. 1 Coríntios, Efésios, vocês foram criados. Vocês foram feitos nova criação para as boas obras. Mas o foco do cristianismo é Cristo. Não adianta você ser superativo, mas você não ser quedado aos pés de Jesus. Não adianta. O quanto nós queremos de Cristo. Bom, o quanto nós queremos de Cristo. Não deixe o Senhor do serviço de lado para servi-lo. Você deve continuar servindo. Até a IBPP tem um slogan, né? Se você não serve para viver. É verdade. O próprio Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. Meu amado, se você serve ou não serve, o foco não é esse agora. O foco é relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus. A melhor parte não é a que vemos. Jesus ensinou: entra no teu quarto, faz a tua oração, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Jeremias 33, 3.
Eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. É no secreto. É no secreto. É no secreto. É no secreto. Mas Jesus continuou. Lucas continua aqui. Jesus continuou falando. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Talvez ele estivesse se referindo àqueles 3 hábitos, né? Aquelas 3 dicas iniciais que eu citei, do que se fazia com o hóspede quando ele chegava na sua casa, na casa do hospedeiro. Quem sabe Jesus estava se referindo a uma dessas coisas? Ô Marta, uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Se você trouxesse água para lavar os meus pés, se você me desse o ósculo, o beijo, se você ungisse minha cabeça, já era necessário, suficiente, Marta. Mas eu queria que você estivesse aqui como Maria, quieta, quedada aos meus pés, desfrutando da minha presença. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Em outras palavras, Marta, eu não vou tirar esse privilégio de Maria. Você pode estar reclamando que ela te deixou na mão, mas eu não vou tirar essa escolha dela. Amados, eu estou convicta, nosso irmão Wagner, no Congresso dos Pais, usou uma palavra que entrou muito na minha cabeça. A intencionalidade. Essa é uma palavra muito forte. E ela traz um peso de responsabilidade ao nosso coração. Intenção, propósito, objetivo. Eu tenho que me dispor a. Às vezes nós pensamos que a vida cristã é uma coisa muito etérea, né? Que paira no ar assim. E por osmose, né? As coisas vão acontecer na vida cristã. Tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. E eu estou convencida de que, se não houver intencionalidade da nossa parte, como filhos de Deus, de buscarmos a presença de Deus, de separarmos um tempo para fazer isso, nós não vamos fazer isso. Por melhor que seja, nós não vamos realizar. É que nem os sapinhos em cima da Vitória Régia. Isso foi o pastor Beni que uma vez usou a ilustração na nossa igreja. Ele falou assim, olha, tinha uma Vitória Régia com 3 sapinhos em cima da Vitória Régia. E 2 deles decidiram pular. Quantos ficaram em cima da Vitória Régia? Hã? Os 3. Mas por quê? Porque 2 só decidiram pular, mas eles não pularam. Então nós temos que desejar e planejar para cumprir, estar aos pés de Jesus. Como por exemplo, todos os dias, eu não tenho tempo de noite. Eu chego um bagaço em casa. Ainda tenho que ajudar os filhos na lição de casa. Tem que fazer janta para o marido, tem que lavar roupa, tem que passar, tem que cuidar dos animais, dos pets, ou qualquer atividade que você possa imaginar aí, que sobrecarrega você. Aí quando vai dormir, desculpa a expressão, só tá o pó da rabiola. Tá muito acabado. Sinceramente, eu penso que não é o melhor momento para buscar o Senhor. Mas que tal, se antes de ir para o trabalho, você se levantar meia hora mais cedo? Meia hora, pastora, você pegou pesado. Tá bom, 15 minutos. Abra sua Bíblia.
Leia a sua Bíblia, conversa com Deus. 15 minutos, todos os dias. 15 minutos. 15 minutos. Vale a pena. Vale a pena. Jesus Cristo rasgou o véu do alto a baixo, possibilitando o nosso acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Irmão Wagner, você pode entrar na presença de Deus a qualquer momento que você quiser e rasgar o seu coração. Contar para Ele quais são seus desejos, quais são seus temores, quais são suas dificuldades, quais são seus sonhos. Você pode entrar diante do trono, diante do Santo dos Santos a qualquer momento. Jesus deu acesso, abriu caminho para você, para cada um de nós. Vamos ser como Maria, escolher a parte que ninguém vê. A parte que ninguém vê. E por que é essencial escolher a melhor parte? Primeiro, porque é a parte que não é vista por ninguém. Deus recompensa também. Deus recompensa. Mateus 6:6, abra lá rapidamente. Mateus 6:6. Eu já citei aqui, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jeremias 33:3, eu também já citei aqui, não precisa abrir. Por que é essencial escolher a melhor parte? A parte que ninguém vê. Porque quando nós estamos buscando ao Senhor, e também em qualquer outro momento, só Jesus sabe quem nós somos, porque Ele nos sonda e nos conhece. Às vezes você olha aquela irmã, tudo bem, irmã, paz do Senhor. Ela fala, tudo bem, mas só Deus sabe o que tem lá dentro. Só Deus sabe. E olha que Ele sabe de verdade, porque Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Adão e Eva pecaram, mas Deus estava lá. Onde estás, Adão? Agar estava no deserto, com seu filho morrendo. O anjo do Senhor estava lá. O povo de Israel estava no deserto, sofrendo. Mas Deus estava lá, na nuvem e na coluna de fogo. Sansão já estava cego, sem forças, careca. Pediu mais uma vez, Senhor, me dá força, me dá força. Deus estava lá com ele. E ele derrubou as colunas dos filisteus e matou mais gente naquele momento, naquele ato, do que toda a sua vida. Jonas fugiu de Deus, estava lá no ventre do grande peixe. Ele clamou ao Senhor. Deus o ouviu, Deus estava lá. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. E por isso Ele sabe que está no seu coração. Ele sabe as suas necessidades. Por isso é importante escolher a melhor parte. Quem mais conhece você melhor do que Deus? Você nunca se deparou com essa pergunta? Puxa vida, fui eu mesma que fiz isso? Não estou me conhecendo. Nunca aconteceu isso com você? Só comigo? Nem acredito que fui eu. Mas Deus conhece você. Por que é essencial escolher a melhor parte? Porque se nós estamos quebrados,
se nós estamos machucados, só quem nos fez, só quem nos teceu no ventre da nossa mãe, é quem pode nos consertar. Meu marido não pode dar jeito no meu mau caráter, nas minhas mazelas. O meu pastor não pode também, os meus pastores não podem. Mas Deus pode. Deus pode nos restaurar, nos consertar. Por isso é essencial escolher a parte que não se vê. Quando também nós não estamos quebrados, estamos sarados. Escolher a melhor parte, escolher a melhor parte é essencial também. Porque assim como um daqueles 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus, nós podemos nos achegar a Jesus, escolhendo a melhor parte e agradecê-lo. Obrigada, Senhor, porque me salvou. Obrigada, Senhor, porque me curou. Obrigada, Senhor, porque me restaurou, me fez uma nova criação. Obrigada, Senhor, porque me fizeste assentar nos lugares celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigada, Senhor, porque me fizeste mais do que vencedora em Cristo Jesus, o meu Senhor. Obrigada, Senhor, porque nada pode me separar do teu grande amor, que está em Cristo Jesus. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Olha quantos motivos para chegar diante de Jesus e escolher a melhor parte. A parte que ninguém vê. Por que também é essencial estar aos pés de Jesus? Porque quando as coisas estão intrincadas, amarradas, ninguém parece que pode dar jeito, está muito enrolado. Amados, Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele não só pode nos ouvir, ele não apenas pode simpatizar conosco, ele não simplesmente pode nos abraçar e consolar. Ele é maravilhoso conselheiro. Sabe o que é isso? Ele entra também com sinais, maravilhas, coisas que os homens não podem fazer a teu favor e a meu favor. Nenhum homem dá jeito, mas Jesus dá jeito. Então escolhamos a melhor parte. A parte que ninguém vê. E dentre outras razões, eu poderia colocar mais uma, não querendo dizer que essa é a última. Poderia ter outras razões. Mas porque há um só Deus. E um só Senhor. E não existe outro além de Jesus. Não existe outro. Não existe outro Deus. Pedro falou: a quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A quem você irá? Só Ele tem palavras de vida eterna. Então é a Ele que nós devemos recorrer. É aos pés dEle que nós devemos ficar. Ah, Jesus. Fique em pé. Feche os seus olhos. Ah, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. O que é mais importante e mais precioso do que ter comunhão com o Senhor? O que é mais valioso? Cura nosso coração. Tira o tampão. Tira a venda dos nossos olhos.
para que enxerguemos a preciosidade que é o Senhor, para empregarmos tempo contigo, para buscarmos a tua face, para nos quedar aos teus pés, para ouvir os seus ensinamentos. Desperta em nós um desejo por ti mesmo. Nos perdoa porque as coisas do mundo têm nos atraído mais do que o Senhor. Perdoa a tua igreja por isso. E coloca, Deus, um propósito forte nos nossos corações, uma intencionalidade de te buscar, e que não fique só na decisão, Senhor, mas que de fato aconteça, Pai. Senhor, captura nosso coração. Captura nosso coração ao teu coração. Porque pela tua palavra nós sabemos que o Senhor está batendo a porta, desejoso de cear conosco. E o Senhor promete que quando nós abrirmos a porta, o Senhor vai entrar, vai cear conosco e nós contigo. Deus, nós não queremos ser religiosos. Nós queremos desfrutar da amizade, da filiação que nós possuímos contigo. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda que as preocupações desta vida, que os planos cá de baixo, não nos impeçam de te buscar. Ajuda-nos, quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias daqueles que ainda não fazem isso. E aqueles que fazem, Senhor, mas que ainda estão insatisfeitos. Que o Senhor traga um renovo. Que ajude a te buscar mais em nome de Jesus.